A lua pairava sobre o campo de Kosovo-Poje, iluminando corpos caídos, bandeiras rasgadas e o silêncio que antecede o esquecimento. Mas e se aquele silêncio não fosse sérvio? E se, naquela madrugada sangrenta de 1389, a vitória tivesse sorrido para Belgrado e não para o crescente otomano? Imagine por um instante o estandarte da Cruz Dourada tremulando sobre o vale, e o príncipe Lázar, ferido, mas vivo, sendo erguido pelos seus homens sob gritos que ecoariam por séculos. A Europa veria nascer um império cristão no coração dos Balcãs, um bastião contra o Oriente. Mas cada vitória tem um preço, e o preço dessa seria a própria alma da Sérvia. A batalha real terminou em ruína. Naquela manhã, os exércitos sérvios foram despedaçados sobre o peso das forças de Murad I, e o Kosovo se tornou símbolo de sacrifício, não de triunfo. O príncipe Lázar morreu, e com ele nasceu um mito, o do povo que escolheu o céu ao invés da terra. A Sérvia caiu, mas sua fé sobreviveu, acesa como uma vela na escuridão. Por séculos, o nome Kosovo ecoou não como vitória, mas como ferida, um lembrete de um povo dividido entre glória e martírio, entre o sonho de um império e o peso da submissão otomana. Mas e se tudo tivesse sido diferente? E se naquele campo, sob a mesma lua, os canhões sérvios tivessem rugido mais alto? As lanças tivessem atravessado o coração do sultão antes que ele pudesse comandar seu último ataque? E se a cruz tivesse vencido o crescente? O que nasceria desse triunfo? Um novo império? Ou apenas uma nova tirania vestida de fé? Nas próximas partes, vamos atravessar esse espelho da história. Vamos imaginar um mundo onde a Sérvia vence a Batalha do Kosovo e o destino da Europa muda para sempre. Mas antes, se você também deseja explorar os segredos do ESI, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível e cada vitória pode esconder uma tragédia. O amanhecer após a Batalha do Kosovo não trouxe o cheiro da derrota, mas o perfume metálico da vitória. Os estandartes sérvios tremulavam sobre um campo coberto de fumaça e cinzas. O corpo de Murad I jazia no chão, morto pela lâmina de um guerreiro que a história agora chamaria de O Silencioso. E ao seu redor, o eco do sino substituía o chamado do muezim. A Europa respirava aliviada, por um breve instante. A ameaça otomana parecia ter sido contida, mas ninguém percebeu que um novo poder, selvagem e faminto, acabava de nascer. Lázar, o vitorioso, foi coroado não apenas como rei, mas como salvador dos Balcãs. Reinos cristãos enviaram embaixadas, alianças foram seladas e até Veneza, orgulhosa e distante, estendeu a mão em busca de comércio e proteção. A cruz havia triunfado e a Sérvia se tornava o novo escudo da cristandade. Mas dentro do coração de Lázar, algo se partia. A vitória cobrara um preço que os livros não registrariam. Milhares de mortos, aldeias queimadas, crianças órfãos e o próprio Kosovo transformado em um altar de sangue. O povo o chamava de santo, mas ele se via como um carrasco escolhido por Deus. E foi ali que começou o verdadeiro conflito. Porque ao vencer, a Sérvia não apenas salvou sua terra, ela libertou uma força que não sabia controlar. A união dos povos balcânicos, sérvios, bósnios, búlgaros e albaneses cristãos, trouxe o poder e também discórdia. Cada rei queria uma coroa, cada fé queria sua cruz mais alta, e sob o peso da glória, o império nascente começou a rachar antes mesmo de nascer. Enquanto isso, em Edirne, o filho de Murad, Bayezid, jurava vingança. Diziam que ele havia queimado o próprio fronte nas chamas do funeral do pai, prometendo que um dia as chamas dos Balcãs fariam o mesmo com a Sérvia. E seus generais, humilhados, juraram seguir até o inferno se fosse preciso. Mas Lázar não via apenas inimigos no Oriente.
Ele via sombras dentro de sua própria corte. Condes e monges que o chamavam de Novo Constantino e outros de Novo Nero. A vitória que o consagrara agora começava a devorá-lo, e o que era para ser a aurora de uma nova era tornava-se o prelúdio de uma tempestade. Os campos de Kosovo, antes regados de sangue, começavam a florescer sob os sinos da reconstrução. Mas as flores nasciam sobre ossos, e cada pétala parecia sussurrar: "Você venceu, mas o que realmente conquistou?" Lázaro começava a entender que, às vezes, vencer é apenas o primeiro passo rumo à perdição. E ninguém, nem mesmo ele, estava preparado para o que viria a seguir. Anos se passaram desde o dia em que o sol nasceu sobre um Kosovo liberto. A bandeira da Cruz Dourada agora tremulava em fortalezas que antes pertenciam aos otomanos. O Império Sérvio, como o chamavam em sussurros reverentes e às vezes temerosos, se expandia como uma chama devorando o mapa. De Belgrado a Sofia, de Skopje até Salonique, a cruz de Lázaro brilhava onde antes ecoava o chamado do Islã. Mas toda luz intensa gera sombras. O povo o chamava de o Escolhido. Os monges escreviam que ele fora tocado por Deus, mas nas tavernas e aldeias crescia outra crença, a de que Lázaro não era mais um homem, e sim um rei que vendeu a alma pela vitória. As lendas diziam que, na noite após a batalha, ele orou por 7 horas em meio aos mortos, e algo respondeu. Algo que prometeu poder e unidade em troca de silêncio e obediência. E agora, esse silêncio tomava conta do império. Os mosteiros se transformavam em fortalezas, a fé em arma e o povo em soldados da glória eterna. O patriarca de Peć declarava: "Deus não fala mais por Roma. Agora, ele fala em sérvio." O orgulho que libertou os Balcãs começava a sufocá-los. Cidades ortodoxas perseguiam minorias católicas e muçulmanas. Vilarejos eram convertidos à força, e os que resistiam desapareciam nas montanhas, sob o manto de uma nova resistência. Enquanto isso, no Oriente, o filho do sultão morto, Bayezid, o Relâmpago, renascia das cinzas. Sob o estandarte negro do crescente, ele unia o que restava dos emires e jurava uma nova guerra santa. Seu olhar queimado pelo fogo era descrito pelos espiões sérvios como a própria vingança de Alá em carne e sangue. Mas Lázaro já não dormia. Sonhava com o campo de Kosovo e via todos os rostos de seus mortos olhando para ele, calados. Os fantasmas que ele acreditava ter vencido voltavam a cada noite, lembrando-o de que o sangue derramado nunca se esquece. As vitórias que enchiam os cânticos nas igrejas não o confortavam. Quanto mais o império crescia, mais distante ele se sentia da fé que o movia. Porque o império que vence em nome de Deus, às vezes esquece de qual Deus está falando. O ouro de Veneza fluía para Belgrado. As rotas comerciais se abriam e nobres antes inimigos agora juravam fidelidade ou fingiam fazê-lo. Mas por trás dos banquetes e procissões, o medo era um novo idioma oficial. Os conselheiros sussurravam que o rei enlouquecia, que falava sozinho nos corredores de mármore, que ouvia vozes de dentro das paredes do palácio e que nas noites mais frias ele caminhava até o campo de Kosovo e falava com o vento, chamando pelos mortos. A vitória havia transformado a Sérvia em império, mas estava transformando o rei em algo menos humano. E enquanto o trono se tornava mais dourado, a escuridão ao redor dele crescia. Porque a guerra nunca termina quando o inimigo morre. Ela apenas muda de rosto. E ninguém podia imaginar o que aconteceria quando o relâmpago do Oriente finalmente cruzasse os portões do Ocidente. O trovão ecoou sobre o Danúbio, mas não era o som do céu.
Era o rugido de milhares de tambores turcos marchando sob a lua. Bayezid, o filho do sultão morto em Kosovo, retornava, não como príncipe, mas como tempestade. Chamavam-no agora de Yildirim, o relâmpago, e onde ele passava, o chão tremia como se os próprios anjos tivessem abandonado a terra. Os sobreviventes das antigas legiões otomanas o seguiam, e com eles vinham novos aliados, mercenários tártaros, guerreiros do Cáucaso, até homens do Egito movidos pela promessa de vingança. E, acima de tudo, o estandarte negro, com a lua crescente em prateado, brilhando sob a chuva. Do outro lado do campo, o império de Lázar se preparava, mas já não era o mesmo rei. Seus olhos estavam ocos, sua fé fraturada. Os monges que antes o chamavam de ungido, agora o temiam. Ele falava pouco, e quando o fazia, sua voz soava como eco, distante, fria, como se ele mesmo já tivesse deixado este mundo. A guerra que se aproximava não era apenas entre dois exércitos, era entre duas memórias, uma que buscava vingança, outra redenção. Nos mosteiros das montanhas, monges escreviam que o dia do juízo havia chegado aos Balcãs, que o sangue de Kosovo, derramado anos atrás, estava sendo cobrado. E quando o exército de Bayezid atravessou Morava, o vento trouxe consigo um som estranho, como se o passado voltasse a respirar. As primeiras cidades caíram em dias. Mish ardeu como uma tocha. Skopje foi saqueada e seus sinos arrancados e fundidos em canhões. Mas Lázar não recuou. Ele marchou até Kosovo, o mesmo campo onde o destino o coroara e agora o chamava de volta, como se o círculo quisesse se fechar ali. Ao chegar, ajoelhou-se na lama e murmurou: Senhor, se fui teu instrumento, por que o som da vitória ainda me persegue como um lamento? Ninguém ouviu resposta. Mas naquele instante, trovões cortaram o céu e um clarão iluminou o vale. Alguns juraram ver o rosto do próprio anjo da morte entre as nuvens. O exército sérvio se reuniu, cansado, fragmentado, mas movido por um medo maior que a própria morte. Lázar sabia que o império que ele ergueu com fé agora sangrava por dentro. E mesmo assim, ergueu a espada uma última vez. Na manhã seguinte, as lanças de Bayezid avançaram. O impacto foi como o de um trovão sobre o mundo. O chão tremeu, o céu escureceu e o sangue voltou a correr em Kosovo. Mas algo mudou. Dessa vez não havia heróis nem martírios, apenas homens lutando contra a própria culpa. Enquanto o combate rugia, Lázar olhou para o horizonte e sussurrou: talvez não devêssemos ter vencido. Naquele momento, ele compreendeu o preço do "e se", porque quando se vence o destino volta para cobrar. E ninguém estava preparado para o que aconteceria quando o relâmpago do Oriente encontrasse o Rei dos Mortos no mesmo campo onde tudo começou. A chuva caía sem cessar sobre Kosovo. O campo que um dia fora o símbolo da glória, agora era um espelho de lama e sangue. As armaduras, outrora douradas, se confundiam com a terra. E entre relâmpagos e gritos, Lázar caminhava como uma sombra viva. O rei que havia conquistado o impossível agora vagava entre os destroços de seu próprio sonho. Os estandartes da cruz rasgados, os hinos calados. E cada raio que cortava o céu parecia iluminá-lo, apenas para lembrá-lo de tudo que perdera: a fé, os filhos, o sentido. Em meio à fumaça, Bayezid surgiu. O relâmpago, cicatrizado, implacável, olhos ardendo como brasas em carne viva. Dizem que o vento parou quando ele e Lázar se encararam. Dois mundos, dois deuses, dois homens quebrados pela mesma guerra. Bayezid não falou.
Apenas olhou, e naquele olhar havia mais que ódio, havia piedade, porque ambos sabiam que o que estavam prestes a fazer não era uma luta por terras ou fé, era uma tentativa de apagar a própria culpa. Eles se enfrentaram sob o rugido da tempestade, espadas colidindo, relâmpagos cortando o céu, a lama subindo como fumaça, e em cada golpe um pedaço do império desmoronava. Os homens ao redor pararam de lutar. O som das espadas cessou, e por um instante o campo de Kosovo ficou em silêncio, como se o mundo assistisse, preso entre respirações. No último golpe, a lâmina de Bayezid rasgou o peito de Lazar. O rei caiu de joelhos, segurando a espada cravada no chão. Sangue e chuva se misturaram, e ele sorriu. "Agora entendo", murmurou. "Não vencemos os otomanos, vencemos a nós mesmos. E foi isso que nos matou." Bayezid ficou imóvel. Ele poderia até ter terminado, mas diante daquele homem, viu algo que nem a guerra conseguira apagar, a fé que ainda respirava mesmo sob o peso da ruína. Então o sultão recuou um passo e ordenou silêncio. Os exércitos confusos cessaram o combate. Kosovo se tornou novamente um cemitério, não de derrota, mas de redenção. Lazar tombou sobre a terra encharcada, os olhos voltados para o céu, e o trovão respondeu à sua última prece. Naquela noite, o campo inteiro brilhou por um instante, não de fogo, mas de luz. Alguns soldados juraram ver uma figura de branco se erguer sobre os mortos, caminhando em direção às montanhas. Outros disseram que ouviram apenas um sussurro. Quem vence o destino, nunca o escapa. Quando o amanhecer chegou, não havia vencedores. Bayezid recolheu seu exército e partiu. O Império Sérvio havia caído, não sob conquista, mas sob o próprio peso da vitória. Kosovo estava em silêncio. E, de novo, o mundo esqueceu o que acontecera ali. Mas o eco daquela batalha, diferente do primeiro, nunca se apagaria, porque pela primeira vez na história, a glória se revelou mais destrutiva que a derrota. E ainda assim, algo sagrado nascia da ruína. Séculos se passaram. Os ossos de reis e sultões se dissolveram na terra, e o vento levou seus nomes. Mas o eco do Kosovo ainda caminha pelos Balcãs. Nas vozes que cantam antigas canções, nos olhos dos pastores que olham para as montanhas ao entardecer, e nas igrejas silenciosas, onde o tempo parece esperar por uma resposta que nunca veio. O Império Sérvio não sobreviveu à própria vitória. As terras conquistadas se fragmentaram, os herdeiros se mataram e os inimigos voltaram. Mas algo mudou para sempre. O povo aprendeu que o destino não é vencido pela espada, mas pelo que se faz com ela depois. Bayezid morreu anos depois em uma guerra distante. Lazar virou mito, um rei entre a cruz e a sombra. E Kosovo, mais uma vez, tornou-se o símbolo de tudo que é humano demais para caber nos livros: fé, orgulho, culpa e esperança. Dizem que nas noites de tempestade, quando o trovão ecoa entre os vales, é possível ouvir duas vozes, uma em sérvio, outra em turco, rezando juntas. Como se, no fim, até os inimigos tivessem entendido o que a guerra tentou apagar. E se a Sérvia tivesse vencido o Kosovo? Talvez o mundo não fosse melhor. Talvez fosse apenas outro tipo de escuridão. Porque às vezes a verdadeira derrota é acreditar que a vitória é um fim, quando na verdade é apenas o início do castigo. O campo de Kosovo permanece ali, imóvel, um espelho de terra e história. Quem passa por ele diz que o vento canta, não em lamento, mas em lembrança. E a voz do tempo parece sussurrar. Cada vitória muda o mundo, mas só as derrotas ensinam o que ele é. E o "e se" ecoa não apenas na história, mas em nós. Porque no fundo,
todos carregamos um Kosovo interior, um campo onde lutamos contra o que somos e o que poderíamos ter sido. E assim termina mais uma viagem pelos caminhos do impossível. Mas lembre-se, as histórias que não aconteceram são as que mais dizem sobre quem realmente somos. Se você quer continuar viajando entre as fronteiras do tempo e descobrir o que poderia ter sido, inscreva-se agora no canal. Aqui, em cada episódio, desafiamos o destino, reescrevemos a história e descobrimos que o passado, às vezes, é apenas o espelho do nosso próprio futuro.